Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini por aqui, hoje com notícias do São Paulo para a gente falar sobre o interesse do Corinthians pelo Alisson, sobre em que pé que está essa negociação do Red Bull com o Rodriguinho e também sobre a ausência aí do Zabarelli, que a gente já tinha falado que era uma das principais joias da Copinha, no torneio de base, né? Ele foi enviado aí para a Alemanha com o time sub-17. Por que o São Paulo fez isso e quais as consequências disso? Então, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e se você curte o meu trabalho, considere se tornar membro do canal, porque a partir de R$ 3,99 você consegue me ajudar muito. Para quem não viu, agora eu também faço parte do time do Arquibancada Tricolor, então vocês podem encontrar as minhas informações por lá. Vou estar nos pós-jogo deles no YouTube e participar também de algumas lives, como ontem participei do Papo com o Sá e com o Ilcinho também. Então, mais um canal para a gente poder conversar, mas o nosso canal segue aqui firme e forte. Então vamos lá. Sobre o Alisson, o que eu ouvi é que existe o interesse do Corinthians pelo Alisson, mas não chegou uma proposta para o São Paulo. Existiu aí um papo do Corinthians com o staff do jogador, mas o São Paulo não recebeu nada, não tem nenhuma proposta na mão do São Paulo. Então hoje, se existe uma negociação Corinthians e São Paulo por Alisson, não existe uma negociação, porque o Tricolor não recebeu nenhum contato do Corinthians pelo jogador. O que existe foi uma conversa para saber se o Alisson teria interesse em ir para o Corinthians, uma consulta informal, e eu não tenho a informação de qual foi a resposta do Alisson para essa consulta informal do Corinthians. Mas por enquanto a chance disso acontecer, a gente não pode nem falar que existe uma negociação, né? Existe aí essa consulta, mas para o São Paulo não chegou nada, então não dá para a gente falar que existe nesse momento uma negociação pelo Alisson e uma real possibilidade do Alisson jogar no Corinthians. A gente vai monitorando e assim que a gente tiver novas informações a gente traz aqui para vocês. Sobre o Rodriguinho, aí é um caso mais complicado. O Red Bull ainda não enviou a proposta ao São Paulo pelo Rodriguinho, mas já existe sim um interesse muito forte do Red Bull pelo jogador. E acontece que assim, o staff do Rodriguinho gosta da ideia, gosta do projeto do Red Bull. Esse projeto ainda não foi formalmente apresentado para o Rodriguinho, mas já conhece-se como funciona o Red Bull com todas as suas filiais e tudo mais, e que o Red Bull tem esse foco em contratar jogadores jovens com potencial que começam aqui e caso se destaquem vão lá para fora. Então esse modelo do Red Bull é um modelo que agrada ao staff do Rodriguinho. O São Paulo já tentou envolvê-lo na negociação com o Botafogo, porque vem tendo dificuldades na renovação. Já trouxe para vocês que é muito difícil que o Rodriguinho renove o contrato com o São Paulo, por um erro do próprio São Paulo de não ter insistido, não ter voltado às conversas, negociado com o Rodriguinho. E aí aquele negócio de quando o jogador entra no seu último ano de contrato, as coisas se complicam e se complicam demais. Então, no caso do Rodriguinho, já tem interesse de fora do Brasil, já trouxe para vocês, Bayer Leverkusen e Ajax monitoram o jogador, mas seria para levar em pré-contrato. Então o contrato do Rodriguinho vai até o final desse ano. A partir do meio da temporada, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do São Paulo ao término do vínculo, ou seja, no final de 2026. Acontece que o Red Bull topa pagar para tirar o Rodriguinho do São Paulo já e não esperar para assinar esse pré-contrato. O São Paulo, que precisa de dinheiro e sabe que está perto de perder o Rodriguinho de graça, pode ver com bons olhos essa negociação e então negociar o Rodriguinho com o Red Bull. Ele já iria agora, o São Paulo pega um dinheiro, deve pegar uma porcentagem ainda numa venda futura, e essa negociação pode sim acontecer. A proposta ainda não foi enviada para o São Paulo, mas as duas partes entendem que assim que ela foi enviada, a chance disso avançar rapidamente é bem grande. Então, a tendência hoje é que o Rodriguinho deixe o São Paulo. Tem muita coisa para acontecer, tem muita negociação para rolar, mas hoje, se eu fosse falar para vocês, eu acho que é mais fácil do Rodriguinho ir para o Red Bull Bragantino do que renovar com o São Paulo. A gente também vai monitorar e assim que a gente tiver qualquer atualização, a gente traz aqui para vocês. Sobre o Zabarelli. Zabarelli é um jogador de 16 anos, visto como uma das principais joias dessa copinha, não só do São Paulo, mas da copinha. Os seus empresários
já sabiam que viriam observadores do Porto e do Barcelona para olhar o jogador, hoje o interesse maior é do Porto, eh, e o São Paulo tirou o Zabarelli da copinha para enviar para um torneio qualquer coisa lá na Alemanha, sub-17, society, um bagulho meio louco. Mas o que acontece? Qual que é o racional disso? Ah, o São Paulo está escondendo o Zabarelli do Porto? Não, pelo contrário. O São Paulo, quando foi fazer a lista, o Zabarelli ele estava nos 6, digamos, sobressalentes, assim, né? Porque você tem uma lista de 30, você tem os 11 titulares, você tem os 11 reservas, e você tem aí 8 mais os goleiros, né? Mas você vai ter aí uns 7 jogadores que são opções, não são reservas imediatos, mas são opções, e o Zabarelli estava nesses jogadores, nesses atletas que não necessariamente seriam utilizados pelo Alan Barcelos, mas que estariam ali já para começar a ganhar experiência, ver como é que é essa competição sub-20 e tudo mais. Tendo isso em vista, o São Paulo coloca o Zabarelli, porque entendia que o Zabarelli ia acabar não jogando na copinha, coloca o Zabarelli nesse torneio na Alemanha, justamente para colocar ele ainda mais em vitrine, ou seja, de olho em valorizar o jogador, colocar ele numa vitrine europeia, porque esses campeonatos são tradicionais lá na Alemanha e os olheiros também vão e observam. E um jogador como o Zabarelli, que já é monitorado por grandes, gigantes clubes da Europa, também atrai o interesse direto lá em solo europeu. Então, quem acha que o São Paulo está escondendo ele para não vender? Vocês conhecem a diretoria do São Paulo. São Paulo tá colocando ele lá para deixar ele mais ainda em vitrine. Ah, quer dizer que o São Paulo quer vender o Zabarelli agora? Não. Mas se chegar uma proposta muito boa da Europa, que eu sempre falo para vocês, não existe jogador inegociável no São Paulo. São Paulo precisa de dinheiro. E assim que conseguir uma proposta boa por qualquer jogador, vai vender o jogador. Isso não adianta a gente mentir para vocês e falar que não vai vender. Vocês sabem que vai vender. Então, o Zabarelli é isso, tá? Por isso que ele tá fora. Ele volta no dia 15, e aí ele vai ser reintegrado ao time que vai estar na Copinha ainda, mas, de qualquer forma, é mais difícil que ele seja utilizado na fase mata-mata do que na fase de grupos nesse início. Então, a tendência é que o Zavanelli acabe não entrando em campo na Copinha, mas se engana quem acha que o São Paulo está escondendo ele dos olheiros. Ele está colocando o Zavanelli ainda mais em vitrine, pelo menos é isso que eu apurei lá dentro. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.